você pode eliminar o mosquito Aedes assim, assim e agora assim. A Assembleia traz o aplicativo Show Aedes MT. Com sua denúncia, fica mais fácil localizar focos de mosquito e combater a dengue, zika e chikungunya. Faça o download gratuito. As informações são encaminhadas para as prefeituras que agem no foco do problema. Acesse nossas redes sociais e transforme seu clique numa arma. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. De volta com o RDTV e a nossa segunda parte da entrevista com a deputada Janaína Riva, do PMDB. Deputada, nós conversávamos antes a respeito dos seus apontamentos sobre Pedro Taques. A senhora pontuou essa postura que realmente as pessoas apontam mesmo nele, de ser um pouco mais rígido, né? E de, por vezes, evitar até o diálogo. Além disso, quais são os outros pecados dessa gestão, na sua opinião? A falta de planejamento também é uma questão que me preocupa muito. Como eu disse para você no início da nossa entrevista, eu não vejo dentro do governo uma programação para o Mato Grosso no futuro, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa, porque nós estamos só enxugando gelo. Nós estamos colocando aí, fazendo um curativo nas feridas, só que acontece que eu não vejo aí uma forma de se resolver esses problemas, certo? Se você sabe que quando a gente vai enxugando gelo, chega uma hora que ele se derrete por completo. Então a minha preocupação é justamente essa. Nós estamos caminhando aí para um Mato Grosso sem perspectiva. E isso é muito preocupante, né? Eu já vejo aí a falta de interesse de muitos empresários em investir em Mato Grosso. A preocupação, por exemplo, com a demora demasiada na questão dos incentivos fiscais, que já deveríamos ter resolvido e pacificado essa questão dos incentivos fiscais, que o incentivo tem que ser feito por setor, ele não pode ser individualizado por uma empresa só, porque aí você acaba com a concorrência, você valoriza uma empresa e você esquece do setor como um todo. Mas isso já deveria ser resolvido. Então, infelizmente, nós estamos correndo contra o tempo, Ana. Desde 2010, nós temos um déficit de mais de 1.600 leitos em Mato Grosso. Desde 2010. E aí você continua ouvindo cada secretário que passa pela Secretaria de Saúde repetir o mesmo discurso. Então, isso realmente está cansativo já. Né? A gente só ouve se falar no passado o que foi feito de erro, mas você não vê ninguém querer apontar uma alternativa e uma solução. Nós temos dentro da Assembleia uma lei que chama Lei de Eficiência Pública. E eu sei que é uma lei que realmente vai doer em muita gente. Por que vai doer em muita gente? Não vai ser por causa de exoneração ou demissão voluntária, não é por causa disso. Mas é porque o objetivo dessa lei ela é fazer a máquina do Estado andar. A máquina do Estado está extremamente pesada. Nós temos, por exemplo, hoje, mais servidores. Vou te dar um exemplo aqui. Preocupados, muitas vezes, em ocupar cargos administrativos, porque ir, de fato, para atividade fim. Isso me preocupa. Isso acontece em muitas categorias. Mas isso, como eu te disse, exige um debate. Não é chegar e de cima para baixo impor uma questão, por exemplo, na educação. Vou dar um exemplo. Não é chegar de cima para baixo e impor. É chamar o sindicato, expor a realidade e dizer o que a lei propõe e adequar às necessidades básicas do sindicato e dos servidores. Agora, isso precisa ser feito com uma certa urgência, né? O Tribunal de Contas se mostrou muito interessado na aprovação dessa lei, inclusive contratou novamente o economista Paulo Rabelo de Castro, que era inclusive cotado para ser ministro do governo do presidente Michel Temer, para poder nos ajudar com essa questão da lei de eficiência pública, porque Mato Grosso carece de uma alternativa, carece de um direcionamento, e isso eu não vejo também no governo e na gestão do governador Pedro Taques. Essa troca também constante de secretários é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que as experiências elas têm que ser mais rápidas e mais ágeis. Eu sei que é lógico, não é porque você colocou uma pessoa lá que ela é imutável, mas precisa ser mais rápido essa troca, até porque daqui a pouco a gente começa do zero toda vez que se troca o secretário. E essa lei de eficiência pública, ela é justamente porque quando você troca de governador, infelizmente a gente também começa do zero. Então programas importantes como o MT integrado, ele está perdido por aí. Perdido. E foi um programa que foram feitos estudos, etc. Os governadores, eles têm que parar com essa questão de rixa político-partidária e quando ele chega ao mandato,
Ele tem que ver que ele tem é aquilo que ele tem para trabalhar e ele tem que fazer andar, sabe? Então, assim, é preocupante, sabe? É preocupante a SEMA não andar, é preocupante o Intermate, desde o início do governo Pedro Tax, o Intermate, Ana, não aprovou um projeto, um processo, passou pelo Intermate. Veja quanto isso é preocupante no estado como Mato Grosso, tão rico e tão cheio de propriedades rurais e propriedades agropecuárias, Então, é preocupante, sabe? É preocupante, o estado está estagnado. Deputada, quem acompanha as redes sociais, a senhora disse no início, de fato é verdade, a senhora realmente é muito atuante ali, muito presente e não foge dos debates, não foge das provocações e está sempre muito presente ali, como a senhora mesmo já colocou. A gente já acompanhamos também os embates com a secretária do Gabinete de Combate à Corrupção, né, Transparência e Combate à Corrupção, que é a Adriana Vandoni. Independente das opiniões pessoais, tanto suas quanto dela, esse gabinete, na opinião da senhora, ele vem cumprindo o papel dentro do governo do Estado, que é de fiscalizar, que é dar um resultado para a sociedade, como foi proposto no início? Ana, eu vou te ser sincera, na verdade, eu nunca expus nenhuma opinião minha pessoal com relação a Adriana Vandoni. Foi sempre ao contrário, ela sempre expôs as opiniões pessoais dela com relação a mim. Com relação a Adriana Vandoni, eu não tenho nada, absolutamente nada contra ela. Com relação à secretária Adriana Vandoni, e eu gosto de me direcionar assim a ela, e por isso que até que eu entrei com uma ação contra ela, porque eu gostaria de ser tratada com o mesmo respeito, o que eu tenho questionado é o seguinte: nós temos vários escândalos de corrupção e investigações acontecendo já na atual gestão do governador Pedro Tax. Não estou falando, como eu te disse no início, que o Pedro é corrupto, não. É que cuidar de máquina e cuidar de órgão público é difícil, sabe? E o que eu queria é que ele percebesse que não é assim você ter controle sobre tudo aquele radicalismo que ele pregava no início do mandato dele. Então eu vejo hoje uma secretaria que ela tem um orçamento de 3 milhões por ano para acomodar 8 pessoas, que são os que trabalham ali. E eu não vejo resultado, sabe? E essa é a preocupação. Até, não sei se foi um gesto de provocação, foi com essa intenção que ela disse que estava encaminhando uma denúncia da Secretaria de Cultura, à época que minha mãe era secretária, e para surpresa, eu acredito que até dela depois, dois desses projetos ainda estão em vigência hoje, estão inclusive em responsabilidade do atual secretário, e o próprio secretário saiu em defesa. Mas eu achei ótimo, porque é isso aí mesmo, esse é o trabalho dela. Se ela vê alguma coisa adversa, ela tem que encaminhar a denúncia. Esse era o papel da secretaria, entendeu? Mas isso não pode ser só com a Janete Riva, isso tem que ser com todos. E isso, é lógico, exige uma dedicação muito grande, que na minha opinião não está sendo empenhada. Então é isso que eu tenho colocado. Quando eu falo da secretaria como um cabide de empregos, porque ali estão acomodados aliados políticos do governador. E quando eu falo que, na minha opinião, é um dinheiro jogado fora, porque são 3 milhões por ano que poderiam estar sendo investidos em saúde, em educação, em qualquer outra coisa, que nós já temos a Controladoria Geral, nós já temos um órgão responsável para fazer isso, nós temos o Ministério Público Estadual, o GAECO, sabe? E que às vezes as pessoas acham que eu tenho raiva de Ministério Público ou de GAECO por causa do meu pai. Não, é o papel deles, e meu pai está no papel dele de se defender também. Eu sou tão assim, eu tenho uma tranquilidade tão grande, eu sou tão lúcida nessa questão de respeito ao que cada um faz ou deixa de fazer. Agora, eu não posso deixar de, como parlamentar, de falar sobre isso, porque nós tivemos aí esse escândalo, por exemplo, da SEDUC. O próprio Ministério Público e o GAECO já deu a entender também que vai haver uma investigação na Cinfra, porque as mesmas empresas da SEDUC estão na Cinfra. Eu já vi, inclusive, por exemplo, denúncias que foram feitas da questão, por exemplo, da SECOM, que inclusive um dos vencedores é parente da secretária Adriana Vandoni. O irmão da secretária, ele tem obra no governo, que é uma das trincheiras. Então, assim, é estranho, porque pode não ser ilegal, mas é imoral, poxa. Se ela é secretária de combate à corrupção, ela vai trazer para dentro da gestão parentes dela? No mínimo, eu chegaria ao meu primo e falasse, olha, o seu trabalho realmente é muito bom, você é excelente na comunicação,
mas eu sou secretária, você trabalhou na campanha do governador, parece como se fosse uma moeda de troca. É ruim, na minha opinião, mas jamais tem alguma coisa pessoal contra ela. Agora, que eu acho que a secretaria é realmente para acomodar companheiros de política do governador, sinceramente eu acho. O governo tem viajado, tem levado, inclusive com comissão, não é? Para o exterior para buscar, segundo o que é ventilado na imprensa, investidores aqui para Mato Grosso. A última viagem, ele fez um tour aqui pela América do Sul e a senhora acabou questionando acerca dos valores que foram gastos com essa viagem. O que estava em desacordo, na opinião da senhora? Ana, na minha opinião, primeiro nós temos que fazer o nosso dever de casa. Sabe, está na hora do governador, e eu sei que é importante buscar investimentos. Dante de Oliveira fez muito isso no exterior, só que era outro momento. Nós estávamos com o Estado pujante na sua economia, o Estado funcionando assim como um trem-bala, sabe, em um momento completamente diferente do de hoje. Que investidor de fora vai querer investir em um Estado que a sensação de desestabilidade econômica, financeira, está no nível que está em Mato Grosso? Você pode ver, por exemplo, essa questão da taxação das commodities, que eu no início até coloquei com o deputado Wilson Santos, que eu achava importante esse debate, porque a senhora é a favor? Nós víamos exatamente por causa disso. Eu falei para ele que eu não tinha uma opinião formada e eu queria ouvir de ambas as partes, como funcionava isso. E aí, o que eu vi, Ana? Os que mais enriqueceram na questão, principalmente da soja em Mato Grosso, foram os que eram beneficiados de incentivos fiscais do Estado. Então, talvez o problema não esteja na taxação. Talvez o problema estivesse realmente na deliberação de forma desenfreada de benefícios fiscais. Então, talvez não seja por aí. Sabe? E porque ontem mesmo um colega deputado me colocou, falou: Janaína, nós temos que parar para pensar o seguinte: hoje a soja em Mato Grosso, o saco, ele está sendo comercializado, a saca de soja, a mais de R$4 de diferença de Campo Grande. Agora, se nós taxarmos, o nosso preço vai cair. E aí o que vai acontecer? Nós vamos arrecadar menos também. O dinheiro que era para vir para dentro de Mato Grosso, ele começa a ir para outros estados, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o gado, que tem muitos estados que estão dando incentivo e nós estamos perdendo de vender aqui dentro de Mato Grosso. Então, o que acontece muitas vezes, a gente vê como alternativa aumento de impostos, mas não faz a conta também de que você aumentando impostos o consumo reduz muito. Então hoje nós vivemos esse momento de instabilidade. Se eu sou a favor ou não da taxação, e eu disse, eu acho que realmente a gente precisa conversar hoje, inclusive eu vou receber o presidente da ProSoja e da FAMATO, porque eu quero ouvir deles, e eu acho inclusive que o governo deveria disponibilizar para os deputados e para os próprios produtores uma pesquisa realmente feita assim vamos dizer, isonomia, né? Isonomia não, porque aí seria com igualdade, mas que ela fosse feita com independência, não fosse feita, porque o que está acontecendo hoje? O governo apresenta um número X e os empresários e produtores apresentam outro. Então acaba que a gente fica confuso com isso tudo. E eu sei que isso é uma coisa muito grave. Eu tenho medo hoje de defender a taxação e daqui a pouco eu ver a arrecadação do meu estado cair, e a gente acabar se perdendo por aí. Então acho que isso tem que ser muito bem estudado e tratado, sabe, para poder chegar a um resultado que seja bom para o estado e não para um ou para outro. Muito bem. PMDB e as eleições municipais, como é que está as articulações do partido, sobretudo no interior do estado? Não, a discussão sobre a questão das eleições municipais, elas já estão desde o ano passado, né, a todo vapor. Dentro hoje do PMDB, eu tentei em muitos lugares conseguir agregar o partido com meus apoiadores numa boa. Outros lugares eu já tive maior dificuldade, principalmente onde as bases são mais antigas do meu pai, como é o caso, por exemplo, dos municípios do Nortão, que poucos deles eu consegui trazer os prefeitos e vereadores para o PMDB, porque a diferença está ali dentro do diretório municipal, dentro do município. Onde nós não conseguimos, nós já pactuamos com o presidente deputado Carlos Bezerra, com o Silvano, com o Emanuel, que depois das eleições nós vamos reformular o PMDB politicamente falando para poder abraçar os novos filiados. Eu e o Emanuel somos novos, o Silvano é deputado de primeiro mandato, então a gente precisa de espaço dentro do partido. E o Bezerra ele tem se atentado muito com relação a isso. Ali em Juara, Priminho é o seu candidato, como que ele está no município? Meu tio, Priminho, né, e ex-prefeito Priminho Riva é o meu candidato.
é o meu candidato. Eu acredito realmente que o Priminho até hoje foi o melhor prefeito de Juara. Teve dificuldade sim no seu segundo mandato, mas foi um prefeito extremamente atuante, é um homem extremamente aberto a diálogo e debate, não é tão radical como outros são dentro do município. A Luciane, ela é até um pouco, na minha opinião, nós somos até um pouco parecidas nessa questão de embates, até porque ela era deputada de oposição também, então acabam que realmente tem eu vejo uma dificuldade maior em compor do que o Priminho tem hoje. O Priminho, ele tem uma desenvoltura muito grande, sabe, e uma facilidade, uma habilidade, uma humildade para conversar com as pessoas, que é realmente dele isso. E o Priminho, eu brinco até com todo mundo, eu não tenho que ajudar ele, é ele que tem que me ajudar com a experiência dele, né? O que eu posso fazer lá é contribuir politicamente falando, e eu tenho feito isso, né? Esse ano mesmo, acho que uma das primeiras emendas a ser liberadas minhas foi de Juara de novo, do ano passado também foi de Juara. Contando com o ano passado, agora com esse ano, já vão ser mais de 1.700.000 só destinados para Juara. E como deputado estadual, isso é um valor muito alto, até porque até hoje nós não recebemos, acho que nem 3, 4 milhões de reais. Então, é a minha cidade, é um município que eu tenho vontade de ver crescendo, acho que pode ser um grande polo de educação. O deputado Oscar até está construindo isso junto também ao Unemat, fazendo uma interlocução com o governo, e a gente tem trabalhado junto. Acho que isso é muito legal, é diferente de tudo que já aconteceu ali. O prefeito Edson Piovesan, a senhora acredita que ele está fazendo um bom trabalho, está desenvolvendo bem Juara ali? Como na verdade, o seu Edson tem muita dificuldade, né, no mandato dele, muitas dificuldades. Eu não conhecia antes, né, ele não fazia parte do meu grupo político, não faz parte, mas eu tenho respeito porque é um homem sério e honesto também. Um homem sério, honesto, correto. Porém, o mandato do prefeito Edson, ele decepcionou muito os juarenses, né? Eu não sei se pela crise, não sei também porque o prefeito Edson também assumiu na minha opinião, uma das gestões mais difíceis para os prefeitos foram esses últimos 3, vão ser 4 anos daqui a pouco. Pegaram 2 anos muito ruins do governador Silval, muito ruins, né, pagando conta de Copa do Mundo e etc. E estão pegando também 2 anos péssimos do governador Pedro Tax. Então, como eu disse para você, caindo a arrecadação, caindo o repasse do governo federal. Então, não digo que a culpa é única e exclusivamente do seu Edson, mas talvez Juara precisasse realmente de alguém com forças renovadas ali para poder dar um gás no município, que é o que Juara está precisando. Juara está muito estagnado, quer dizer, chegou lá a agricultura para a gente, nós esperávamos crescer muito com isso e não cresceu como esperado. Houve um comentário do senador Medeiros, né, ele dizendo que é alívio hoje quando sabe que algum município está conseguindo pagar a folha. É verdade, é tão verdade. Difícil que está. Sobra muito pouco para investir nas pessoas. Priminho conta com o apoio do prefeito de Juara? Com o apoio do seu Edson? Sim. Nesse momento ainda não. Né? Agora, eu acho que o Priminho, isso é uma sugestão que se eu puder eu quero dar a ele, inclusive, já falei para ele em alguns outros momentos, que todo apoio político ele é sempre bem-vindo, né? Mesmo, às vezes, eu vejo que alguns tentam se desvincular quando existe um desgaste na gestão, as pessoas tentam se afastar, mas eu não acho que isso é importante. Eu acho que até quem errou ou quem teve dificuldade tem muito a contribuir. E eu acho que se o Priminho tiver a oportunidade de ser apoiado pelo seu Edson, ele não pode em nenhum momento abrir mão disso, né? Inclusive eu lembro muito da eleição do Alcir Paulino, por exemplo, que nós enfrentamos o Oscar Bezerra e diziam que o Priminho trazia desgaste para a eleição do Alcir. E nós vencemos com 12 votos. Esses 12 votos podiam ser só os da família do Priminho. Então, eu acredito que numa eleição municipal, todo apoio é bem-vindo. E se o seu Edson quiser trazer o apoio dele para o grupo, o apoio dele, sem dúvida nenhuma, vai ser importante. Aqui na capital Cuiabá, qual é o nome do PMDB? Existe o deputado Emanuel Pinheiro, a gente sabe também das intenções do deputado Valtenir. Como é que a senhora avalia isso aqui na capital? Aqui na capital, o deputado Emanuel Pinheiro, ele nunca teve essa vontade de disputar a prefeitura. A vontade do Emanuel, na verdade, hoje, o foco dele é a mesa diretora da Assembleia. E tem encarregado, unido ali com ele, um grupo de 9 deputados. E isso sem ter governo do Estado, sem ter mesa diretora. Então, eu acho que isso já é importante. Já mostra que alguma coisa não está caminhando da forma que os deputados gostariam. Porque quando você parte do princípio que hoje nós temos um grupo de 9 deputados, que é esse grupo encabeçado pelo Emanuel Pinheiro, um grupo de 5 deputados, que é um grupo encabeçado pelo deputado Max Russi. Então você realmente passa a perceber que as coisas na Assembleia, os deputados gostariam que estivesse diferente. E eu desde o início estou junto com o Emanuel, antes mesmo dele vir para o PMDB,
Foi importante a vinda dele porque nós trouxemos o Silvano para o grupo de uma vez por todas, que é do PMDB, e o deputado Romualdo tem se mostrado também muito à vontade agora, que o Emanuel também está no PMDB, mas nós temos tentado ali, e eu acho até que seria importante um consenso. Eu sempre falei isso, o consenso ele é importante dentro da Assembleia, mas desde que seja igualitário para todos, né? Então a gente tem tentado construir isso. E fora isso, a preocupação do Emanuel é realmente de que o PMDB tenha um candidato. E que o Waltenir é um nome que nós respeitamos e muito. Porque o Waltenir, ele é muito, muito bom no que ele faz. Ele é um deputado muito atuante, muito presente. E Cuiabá carece disso, né? O prefeito de Cuiabá ele é distante da sua base. Ele não é um prefeito popular. E eu acho que Cuiabá precisa disso. Assim como foi, por exemplo, o prefeito Roberto França, como foi o Wilson, que fez um brilhante mandato na sua primeira gestão também, de proximidade à população de Cuiabá. Errou depois, errou, mas que contribuiu muito, contribuiu. Então, agora, eu acho que o deputado Waltenir é um nome do partido, é uma pessoa que tem o meu respeito, sabe? E que eu disse a ele, eu acho que Cuiabá só tem a ganhar. Ele não perde o mandato dele de deputado federal, mesmo que ele venha para uma eleição e acabe perdendo. Se ele sair vitorioso, Cuiabá só tem a ganhar, porque uma reeleição, na minha opinião, de executivo é péssima, sabe? Isso já ficou comprovado que é muito ruim a reeleição. Eu não gosto de reeleição, não sou contra quem quer disputar a reeleição, mas não gosto da reeleição. Eu acho muito ruim pro prefeito que disputa a reeleição, sabe? Pro município. Alguns momentos o prefeito disputa sem ter intenção depois de ocupar um outro cargo político e acaba se afastando completamente do município e a população sofre muito com isso. Então, eu acho que Cuiabá tem muito a ganhar com a participação do Waltenir. Muito bem, deputada, a gente já está finalizando essa nossa segunda parte dessa entrevista e eu quero agradecer a sua presença aqui no RDTV, desejar também boa sorte ali nos trabalhos na Assembleia. Eu preciso, Ana, dessa boa sorte, é o que tenho a agradecer a vocês. Quero dizer a você que sempre que convidado estarei aqui para a gente debater. Acho importante as pessoas ouvirem um pouco, que às vezes elas falam, mas só fala mal, mas não tem nada a contribuir. Não é essa a intenção. Acho que todo mundo aqui quer um Mato Grosso melhor. Tudo que eu tenho está dentro de Mato Grosso. Todos os meus investimentos também estão aqui. Meus filhos, que são meu maior patrimônio, estão aqui. Então é lógico que eu quero ver meu estado andar bem. É lógico que pra gente é triste quando você acorda, como eu acordei hoje, vi na matéria crianças ali em fila de espera para cirurgia, correndo risco de vida. Até eu me emociono, porque não é esse o estado que a gente quer. E eu tenho certeza que também não é o estado que o governador Pedro Taques quer. Acho que o que precisa realmente é ouvir a gente um pouquinho mais. Espero que ele assista a nossa entrevista, que a gente contribua um pouquinho. Ele acompanha. E claro, agradeço com muito carinho também a sua companhia por ter acompanhado, não é, essa entrevista e nos prestigiado com a sua companhia aqui durante essa conversa com a deputada Janaína Riva. Não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv, que é TV todos os dias. E você já sabe, até qualquer hora.